Então, tô primeiro fazendo aqui porque eu vou falar. A questão, acho que é a 3, fala que o professor queria dar uma aula sobre áreas e perímetros, e aí um menininho muito sabedor de tudo, muito espertinho, falou: ah, professor, não me esquenta com isso não, eu já sei como é que é. Perímetro você soma os lados e área você multiplica os lados de medidas diferentes e pronto. Então, aí o professor... Não, professor. A questão diz como é que você pode explicar o conceito de áreas e perímetros para essa criança entender. Então, deixa eu botar agora aqui. Beijinho. Primeira coisa, eu vou usar aqui a fita do meu crachá, já tirei meu crachá. Vamos supor que isso aqui tenha 20 centímetros de comprimento no total. Primeiro, o que é perímetro? Perímetro é o contorno de uma figura, de uma figura de um plano, né? Um contorno de um plano. Então, por exemplo, essa folha aqui, ela tem um perímetro. Qual é o perímetro dela? É a medida do contorno aqui das medidas do contorno, é a soma das medidas do contorno. A medida total do contorno. Vamos supor que seja 30 centímetros, 30 centímetros e 20 e 20. Um exemplo, eu não sei as medidas dessa folha, mas vamos supor que seja. Então, aí o perímetro dela é 15 mais 15, 30, com mais 20, 50, com mais 20, 70. Mas não é porque eu peguei e medi. Porque se eu pegar um barbante, eu não tenho um barbante aqui. Se eu pegar um barbante, passar aqui, passar aqui, passar aqui, passar aqui, e esticar o barbante, esse barbante vai ter 70 centímetros de comprimento, entende? Então vamos supor que essa fita aqui do meu crachá tenha 20 centímetros de comprimento. Ela tem mais, mas vamos supor que eu posso fazer um círculo. Círculo perfeito, né? Olha, ele é perfeitão. Tem um perímetro aí, essa figura estranha. Ela tem um perímetro, mas ela não tem lados. Né? Eu trouxe aqui a minha latinha de lápis de cor da Monster High. Olha, ela é um círculo também. Um círculo, eu não tenho como partir e ver onde é que acaba o lado. Não tem, não é como no retângulo, que eu vou de um vértice até o outro, e aí eu te digo qual que esse lado aqui é daqui até aqui. Se for um triângulo, ele vai daqui até aqui, o outro lado até aqui, o outro lado até aqui. O círculo não. Então como é que se aplica isso de vou somar os lados, vou multiplicar os lados de medidas diferentes? Não se aplica. Porém, um círculo também tem um perímetro. Então aqui, isso aqui tem um perímetro. Se eu fizer assim, olha, é um coraçãozinho. O coração tem um perímetro. Só que ele não tem, você não tem como ver, ó, os lados. O que é o lado? Esse lado é isso aqui, e esse lado é isso aqui. Não tem como eu pegar uma régua e medir. Como é que eu vou tirar a área do coração? E usando isso aqui até me deu uma ideia. Vamos supor que eu faça um quadrado com essa fita aqui de 20 centímetros de comprimento. Eu já sei que um quadrado é um polígono com 4 lados iguais. E se ele tem 4 lados iguais, eu tenho que pegar 20 e dividir por 4, vou dar 5, né? Vai dar 5. Vamos supor que ele esteja perfeito. Então eu tenho aqui um quadrado com 5 centímetros de lado. Se ele tem 5 centímetros de lado, o perímetro dele, o 2P, né, dele, vai ser de 20 centímetros, porque 5 centímetros de lado vezes 4 lados dá 20. E a área? A área, no caso dos quadrados e retângulos, é base vezes altura, né? Só que, por que a base vezes altura? Porque, por acaso, esse é o formato dele. Se fosse um triângulo, isso não caberia, não daria certo. Para um círculo não daria certo. E esse menino, ele acha que a área serve apenas para você ver de retângulos e quadrados, não serve para nenhum outro formato. Se fosse o caso, serviria. Mas ele falou, 2 lados de valores diferentes. No caso do quadrado, 5 e 5. Os lados têm valores iguais. Opa! Mas mesmo assim, 5 vezes 5, 25. 25 centímetros quadrados de lado, beleza. A área é a superfície da figura. A área não é a multiplicação dos lados. A área é a superfície disso daqui. Assim como o perímetro é o contorno, a medida do contorno, a área é a medida de toda a superfície daqui. Então, voltando aqui para a latinha de Monster High, isso aqui também tem uma área. A área está aqui. É a superfície dessa latinha. E o contorno está aqui, é o perímetro. Então, se aqui eu tenho uma figura com 25 centímetros de lado, vamos supor que eu queira quebrar aqui esse coração.
e fazer esse pedaço aqui pra dentro, tipo esse coração, não, esse quadrado. Fazer ele tipo um coração. E fazer isso aqui. Como eu não cortei nenhum pedaço da minha fita, então ela continua tendo 20 centímetros de comprimento, né? Então o perímetro dela não mudou. O contorno da figura tem a mesma medida do que o contorno da figura anterior. Porém, a área dela é menor. Antes eu tinha um quadrado, né? Então eu tinha até aqui. Agora a área é só isso aqui e isso daqui. Então a área tá, sei lá, uns 25% menor, né? Então eu diminuí a área, mas eu não diminuí o perímetro. Eu mantive o perímetro igual. Assim como eu posso aumentar a área e manter o mesmo perímetro, né? Assim como eu posso manter a área e mudar o perímetro. Não com isso daqui, né? Porque eu não tenho como mudar o perímetro só mudando o tamanho da minha fita e eu não pretendo cortar a minha fita. Mas eu vou fazer aqui, olha. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, cada linhazinha. Eu tô usando a medida da linha. 1, 2, 3, 4, 5. Que era esse o quadrado que eu tava usando, né? De 5 centímetros de lado. Então eu tenho 5 aqui, 5 aqui. E se eu fizer isso daqui? E se eu quiser comer um pedaço dele aqui e cuspir um pedaço dele aqui? Será que ele vai continuar tendo o mesmo tamanho? 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Aqui achei que eu tinha feito errado, mas fiz mesmo. Aqui, ó, aqui é 1. Continua tendo 5. O que acontece aqui? A minha área, ela mudou ou ela permaneceu a mesma? Se eu tivesse só feito isso aqui, tirado um pedaço, ela teria diminuído, né? E talvez tivesse diminuído do perímetro, talvez não. Mas e agora? Que eu peguei um pedaço equivalente a esse que eu tirei e botei aqui. A área não mudou, porque eu posso pegar isso aqui e transportar para cá. Então a superfície continua sendo não do mesmo formato, porém do mesmo tamanho. Cabe a mesma quantidade de coisinhas aqui. Se eu colocar quadradinhos de 1 centímetro de lado, se eu encher de quadradinhos de 1 centímetro, 1 centímetro de lado, aqui vai caber a mesma quantidade em cima dessa superfície e em cima dessa superfície, né? Mas o perímetro mudou. Aqui eu tinha 5, 5, 5, 5, e aqui eu tenho 5, 5, 5 aqui 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então eu tenho 24 centímetros de perímetro, 2P, e aqui eu tenho 25 centímetros de 2P. Então você vê que as coisas... Oh, só isso? Não, mentira. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4. Nossa. Impossível. 15. Ah, não, porque aqui é 20. Tô achando que é 25. Aqui eu tenho 20 centímetros de perímetro, aqui eu tenho 24 centímetros de perímetro. Vê como mudou? Então, isso aqui é o mais importante. Perímetro não é soma dos lados, porque tem figuras que não tem lado. Eu posso ter um círculo, isso aqui não tem um lado. O perímetro é medida do comprimento. Não, medida do comprimento. Medida do contorno. Duas palavras começam com C. Então, desculpa, ato falho, psicanálise. Oi? Então, é a medida do contorno da figura, né? O contorno da figura, eu posso pegar esses mesmos, digamos, 20 centímetros hipotéticos e fazer isso aqui. E vai continuar tendo a mesma quantidade, mas o tamanho completamente reduzido. Então, o perímetro é o contorno, a medida do contorno da figura. E a área é a medida da superfície da figura. Tá? Um exemplo é esse, de quantos quadradinhos de 1 centímetro cabe. É uma maneira de fazer. Então, aqui eu tenho uma área, aqui eu tenho uma área completamente menor, né? Porém, com perímetro igual. Se eu fosse pegar essa fita aqui e fazer aquela figura esquisita ali, ai, caiu tudo no chão. Fazer um círculo, que não é um círculo, e fazer aquela coisinha esquisita, sei lá, não consigo. De qualquer maneira, você viu aqui que diminuiu muito a área, mas o perímetro é o mesmo, tá? Então é isso que precisa ser explicado para o aluno.